Boa noite, queridos, a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar aqui nesta noite com vocês, recebendo vocês aqui conosco no nosso primeiro encontro de casais online, né? Então, nós estamos muito felizes, muito gratos a Deus por essa oportunidade e por receber vocês aqui conosco,
por saber que Deus tem uma palavra para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso casamento. Então nós queremos dar as boas-vindas a você que já entrou, a você que está entrando e a você que talvez vai assistir esse vídeo mais algum dia à frente, enfim, mas que você seja ricamente abençoado pelo Senhor nesses dias que estaremos aqui para estar ministrando unicamente a palavra daquele que criou a família, o casamento e aquele que tem sempre uma resposta certa para os nossos corações. Eu sou a Adriana, a pastora Adriana, casada com Osvaldo, pastor Osvaldo. Nós temos nossas filhas, Júlia e Melina. Júlia hoje já casou, está lá em Niterói. Melina está aqui nos ajudando. E nós estamos muito felizes de poder estar participando, atendendo assim ao chamado do Senhor para esse ministério. Daqui a pouco Osvaldo vai falar do nosso ministério. Mas nós e a nossa família, né, é uma família chamada para esse ministério, né? Uma família que tem o propósito de propagar, né, essa missão, esse chamado, esse propósito do coração de Deus para que as famílias busquem, né, ser uma família saudável. Amém. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos queridos. Como a Adriana disse, é uma alegria estarmos aqui junto com vocês, olhando desta forma, desta maneira. A Adriana já apresentou nossa família e agora eu quero falar um pouco a respeito do nosso ministério. Ministério que o Senhor iniciou conosco no ano de 1998 e depois de um longo trajeto, no ano de 2013, Ele finalizou isso conosco e nós deixamos um pastorado local de uma igreja de quase 23 anos e entramos obedecendo ao chamado do Senhor. E hoje já são quase 6 anos que nós exercemos o nosso ministério itinerante, eu e a Adriana, trabalhando, atendendo o convite das igrejas, realizando os nossos encontros de casais que acabaram surgindo, realizando também os nossos jantares de casais que da mesma forma começaram a surgir. E o Senhor tem nos chamado a esse ministério, eu e a Adriana, e conforme a Adriana já disse, Melina está ali, também nos ajudando, e hoje Júlia já é casada com o André e já não está mais conosco. E o Senhor tem nos preparado aí neste ano para que pudéssemos chegar até vocês hoje desta forma e desta maneira. Daqui a pouquinho a gente vai falar como que surgiu este tema. Sua família está segura? E a gente vai compartilhar isto com você. Para a gente dar sequência, a gente queria orar nesse momento. Eu não sei aí como você está na sua casa, não sei se você está no seu trabalho, mas que você pudesse aí agora junto com o seu esposo, com a sua esposa, talvez com a sua família reunida, pudesse aí curvar sua cabeça e pudéssemos elevar a Deus a nossa oração e pedindo a bênção dele sobre a palavra que há de ser ministrada, as famílias que serão alcançadas por intermédio desta mensagem desta noite. Então vamos orar? Pai, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos entronizar ao Senhor, nós queremos dar a liberdade a Ti, Espírito Santo, para que o Senhor conduza todos os nossos passos aqui nesta hora, nesta noite. Nós queremos entregar, ó Deus, cada vida, cada família que está, ó Deus, assistindo junto conosco, cada casa, Senhor Deus, nesta hora, cada realidade. Nós queremos apresentar a Ti e pedir, ó Deus, as Tuas mais ricas bênçãos, ó Pai, sobre essas vidas, sobre essas realidades, sobre cada família, Deus, aqui representada, na cidade de Paracambi, em outras cidades, em outros estados. Nós queremos entregar, ó Deus, essas vidas e já agradecer por elas, ó Pai, por estarem aqui.
Entregamos, ó Pai, também, ó Deus, a internet em Tuas mãos. Deus, o que nós precisamos nessa hora. Nós estamos lendo aqui, ó Deus, alguns estão travando e nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós queremos pedir, Deus, a Tua intervenção e pedir, Deus, que o Senhor abra os céus, que o Senhor, ó Deus, estenda a Tua mão e que o Senhor faça, Deus, a Tua vontade, Deus, aqui no nosso meio. Muito obrigado, ó Deus, por esse espaço. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. A gente quer mostrar para vocês agora um pequeno vídeo que foi feito a respeito dos nossos últimos encontros e dos nossos jantares também que foram realizados. É um pequeno vídeo. E a gente tem aqui o nosso irmão Ivan, está aqui junto conosco trabalhando, e ele que está nos apoiando aí com toda essa logística, fazendo chegar essas imagens aí até vocês. Então vamos ver um pequeno vídeo que foi preparado. Amém. São um pouco dos trabalhos que nós temos realizado a nível de encontros de casais e a nível de jantar. Mas, queridos, como surgiu este tema? Sua família está segura. Como surgiu esse tema? Sua família está segura? A princípios da rocha, aplicando os princípios da rocha em tempos incertos. Foi dezembro do ano passado, de 2019, mais ou menos pelo dia 10 de dezembro, numa bela manhã, quando eu saía de casa cedo, com a nossa cachorra aqui que nós temos, para dar um passeio com ela, e nesses passeios que às vezes a gente dá, a gente faz algumas coisas diferentes. Às vezes ela me puxa, me sai puxando, etc., mas em alguns momentos nós estamos calmos e tranquilos. E eu aproveito e também oro a Deus. E nesse dia eu estava orando ao Senhor e pedindo a Deus o tema do encontro de casais para esse ano de 2020, que era para ter sido realizado semana passada em Caxambu. E o Senhor naquela manhã respondeu a minha oração enquanto eu estava passeando pela beira-rio, próximo aqui à nossa casa. E o Senhor então, Ele me deu o texto de Mateus capítulo 7,
versículo 24 a 27, que é a conclusão das palavras de Jesus a respeito do Sermão do Monte. E eu vim para casa e, como de costume, sempre que chego da rua, eu e a Adriana sentamos, na maioria das vezes, e tomamos café juntos. E ali começamos a conversar. E o tempo passou, passaram-se cerca de 10 dias. E o Senhor foi trabalhando o texto, e eu peguei um devocionário que a Adriana toda manhã estava fazendo uma publicação. E ali daquele devocionário surgiu o tema. Eu coloquei algumas palavras para ela, e ela organizou as frases. Sua família está segura? Aplicando os princípios da rocha em tempos incertos. E a gente olha e observa como que esse tema caiu para nós, como diz o ditado, como uma luva. Mas, nesta noite, é a Adriana quem vai estar compartilhando a palavra conosco, com vocês, com cada um, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus há de falar ao seu coração por intermédio da vida dela. Então, esta frase o Senhor nos deu há quase um ano atrás, e hoje, se Deus quiser, ela vai começar a ser ministrada. Deus abençoe vocês, daqui um pouco mais a gente volta. Ok, então vamos lá meditar, nesse encontro. Nossa alegria de poder estar te recebendo aqui novamente, aqueles que já chegaram, aqueles que estão chegando, Seja bem-vindo ao nosso encontro de casais, Um encontro simples, nossa primeira vez aqui, Em toda essa pandemia, nossa primeira vez, então, se apresentando aí como Ministério Família Saudável. E nosso encontro com esse tema, com esse desafio, com essa necessidade de nós estarmos, de fato, olhando para essa pergunta e considerando todas as áreas da nossa família, Nós não estamos falando de uma segurança somente física, nós estamos falando de uma segurança no seu total, E nós precisamos, então, estar nos atentando a esse tema. E o meu desejo aqui é que a sua vida, o seu casamento e a sua família seja ricamente abençoada e visitada pelo Senhor nesses dias, que nós vamos estar aqui, meditando, ministrando e ouvindo a palavra de Deus também, por intermédio de outras vidas, para que, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós, Porque o Senhor tem uma palavra para nós, queridos. O Senhor sempre tem uma palavra para nós. Mesmo nesse tempo assustador, nesse tempo que nós não temos ainda a medida certa de quando vai terminar, se nós vamos romper o ano, se nós vamos passar 2021 também ainda, sendo privados, isolados, cada um do seu jeito, nós não sabemos de nada, é tudo muito novo. Mas o Senhor não mudou, como nós estamos ouvindo e já fomos ministrados aí várias vezes, O Senhor não mudou, Ele continua o mesmo, o céu não tem pandemia, o Senhor está no controle e Ele tem sempre uma palavra para nós. E desta vez não vai ser diferente, Não existe coincidências no céu, não existe coincidências no céu. Deus já havia no seu coração e Ele já sabia que nós estaríamos aqui. Ele já sabia que nós não estaríamos ali em Caxambu, apesar de o hotel já ter sido reservado, apesar de nós já termos algumas inscrições, mas Ele sabia que nós não iríamos chegar até Caxambu, que tudo seria por aqui mesmo e que seria nesse tempo, nesse dia. E esse tema, então, Deus traz no nosso coração para que a gente, de fato, possa pensar, Nós sabemos que a pandemia, do corona, ela não veio somente apontar para a necessidade das famílias cuidarem da sua saúde física, da qualidade de vida, da sua higiene, enfim. Nós sabemos que o corona ele não veio só apontar isso, mas ele também apontou para a necessidade das famílias
estarem considerando a qualidade dos seus relacionamentos. Já é sabido o que aconteceu e o que tem acontecido no meio das famílias durante essa pandemia. A mídia já fez, já nos deu já essa estatística, já nos deu essas informações. Muitos casamentos acabaram na pandemia, muitas crianças, né, violentadas, o número de violência sexual contra a criança aumentou. O número de violência doméstica também aumentou na pandemia, né? E nós então ficamos pensando o que isso pode significar, se não que os nossos relacionamentos não estão muito bons. Então a pandemia também teve essa função, apontar para nós essa necessidade de estarmos considerando os nossos relacionamentos, né? Sua família está segura? O que você pensou quando você leu pela primeira vez esse tema? Sua família está segura? Poucas coisas na vida têm tanto potencial para nos trazer felicidade quanto os nossos relacionamentos familiares. Poucas coisas na vida têm tanto potencial para nos trazer felicidade quanto os relacionamentos familiares. Por outro lado, poucas coisas podem nos trazer tanta dor quanto as dificuldades nos relacionamentos. E eu quero ler com vocês o nosso texto base, que fica lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. É o nosso tema base desse tema que o Senhor ministrou. Sua família está segura, aplicando os princípios da rocha em tempos incertos. E o texto diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Pastor aqui já falou que essas foram as últimas palavras que Jesus ali proferiu àquela multidão no seu Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o primeiro momento que Jesus então ali apresenta as verdades do reino para aqueles que queriam ouvi-lo. E ali Jesus ensina para nós e para aquelas pessoas, ensinou para aquelas pessoas e ensina para nós até os dias de hoje como nós devemos viver, aonde deve estar depositado o nosso coração, como nós devemos orar, como nós devemos tratar o nosso próximo, como nós devemos nos alegrar, que tipo de alegria, que tipo de felicidade nós podemos ter. E Jesus então vai ali descrevendo, através das suas palavras, que depois Mateus então relata e deixa registrado aqui para nós, na palavra de Deus, esses seus ensinamentos. E ele então termina dizendo que todo aquele que ouve essas palavras, ou seja, todos aqueles que ouvem os ensinos de Jesus, e não só ouve, mas pratica, será comparado, e sempre será comparado a um homem sábio. Jesus chama a essas pessoas que se atentam à palavra dele e aplica na sua vida a pessoas sábias. E Jesus fala que essas pessoas são comparadas a esse homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha.
E quando veio as dificuldades, quando veio a chuva, a enchente, enfim, essa casa, e vieram contra essa casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. E Jesus também fala de um outro homem. Jesus fala de um outro grupo. Jesus fala de uma outra possibilidade que pode existir. São aquelas pessoas que ouvem as palavras, mas não as praticam. São pessoas que ouvem, até gostam de ouvir, mas acham muito complicado praticar. Então elas são comparadas a um homem insensato, que constrói a sua casa sobre areia. E quando vem as dificuldades, quando vem as enchentes, quando vem os ventos, e esses batem contra aquela casa, ela desaba, e grande foi e é a sua ruína. Esse homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. E a casa não cai porque ela é edificada sobre a rocha. Esse homem sensato edifica a sua casa sobre a areia. E ela desaba, sendo grande a sua ruína. A ideia principal aqui de Jesus não é de nos apresentar dois fundamentos. Porque areia não é fundamento de casa. Aquele que edifica sobre areia não tem alicerce nenhum. Ele ignora essa necessidade de um alicerce, de uma base, de um conhecimento, de um fundamento. Então Jesus não estava aqui dizendo sobre dois tipos de fundamentos, dois tipos de alicerce, não. Jesus estava falando que há pessoas que às vezes ignoram a necessidade de uma base familiar, de uma base para sua casa, de um alicerce. Então essa pessoa que ignorou essa necessidade do alicerce, ela também ignora um princípio da construção, né? Não se constrói sobre areia. A casa que Jesus fala do homem sábio, ela resiste às tempestades por causa do seu alicerce. Jesus deixa claro isso nas suas palavras. O alicerce é a base, é o fundamento, é o sustentáculo de uma casa. E quando o alicerce é firme, segundo Jesus, quando esse alicerce é firme, a casa resiste ao tempo, ao vento e aos temporais. Essa é a história que Jesus conta e é a história que nós vamos basear toda a nossa palavra. Porque assim também acontece às famílias, assim também acontece aos casamentos. Para que as famílias resistam às dificuldades, para que o casamento passe por dificuldades, eles precisam ser alicerçados. Eles precisam ter um alicerce. E Jesus nos fala, então, desse alicerce. Jesus nos fala da possibilidade de, às vezes, a gente querer o mais fácil. E aí a gente, então, nós tendemos a procurar um alicerce fraco, feito de areia. Mas Jesus também fala de um outro alicerce, que é o forte, feito de rocha. E o grande desafio para as famílias e para os casais aqui presentes nessa noite é que consideramos que tipo de alicerce estamos construindo e que tenhamos nossas vidas, de fato, alicerçadas na rocha. Esse é o nosso desafio. Primeiro olhar para a nossa vida, primeiro olhar para a nossa família, primeiro olhar para o nosso casamento, se eu vou seguir agora a ordem, né? Olhar para a minha vida como pessoa, olhar para o meu casamento, o meu papel como esposa, olhar então para a minha relação com as minhas filhas, olhar para a nossa família como um todo e me fazer essa pergunta: de fato a minha família está segura? Eu posso ficar tranquila?
ela está alicerçada sobre valores, ela está alicerçada sobre princípios eternos, princípios que não mudam. Qual tem sido o nosso maior valor dentro da nossa casa? Quando você olha para a sua família como um todo, o que é mais valoroso para você no relacionamento, no seu convívio familiar? Talvez você possa responder e dizer que o mais valoroso é ter uma boa casa, né, com conforto, com talvez um ar-condicionado que possa trazer para você um certo frescor nesse calor, um belo carro, uma casa de veraneio, onde você pode levar a sua família, né? Alguns encontros entre a sua parentela, enfim. O que você considera como de real valor no funcionamento da sua casa? Nosso desafio nesses dias é olhar para as nossas famílias e considerarmos onde ela está alicerçada. Se estamos construindo esse alicerce e se nossa vida tem sido construída com essa base, o alicerce na rocha. Mas eu queria também falar com vocês e pensar um pouquinho o que seria, o que Jesus quer dizer com as chuvas, os rios transbordando e o vento. O que seria isso nos dias de hoje? O que seria isso na minha e na sua vida? O que pode ser isso dentro da nossa casa? Jesus aqui estava se utilizando de uma linguagem figurada. E nós sabemos que tudo isso aqui nada mais é do que dificuldade. E a Bíblia fala que nós estamos vivendo hoje tempos difíceis. Paulo já falava desse tempo quando ele escreveu a sua carta a Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Paulo vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ali naquele texto ele vem descrevendo então o que seria esses tempos difíceis. E Paulo ali fala de egoísmo, Paulo fala ali de dificuldade no relacionamento familiar, Paulo fala de pessoas querendo passar por cima de outros, enfim. Paulo já descrevia esse momento de hoje, tempos difíceis. Nós também estamos vivendo dias previstos pelo profeta Miqueias, lá no Antigo Testamento, quando ele falou sobre a desordem familiar. Miqueias ali profetizou que chegaria um dia, Miqueias 7, versículo 6, chegaria um dia, né, onde o filho desprezaria o pai. E Miqueias fala então nesse tempo futuro, e ele diz assim: pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se revolta contra a sogra, e os grandes inimigos dos homens são os seus próprios familiares. Miqueias também ali prevendo já o tempo futuro, o tempo de hoje. Então eu queria te dizer que isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, isso é a chuva, isso são os rios transbordando e isso são os ventos que muitas vezes batem contra a nossa família, querendo arruiná-la. Vamos lá. Estamos vivendo dias onde as famílias estão sendo atacadas. Estamos assistindo de camarote a desconstrução familiar, onde através de uma forma de pensar tem sido apresentado outros modelos de família que agridem o plano original de Deus. E aí aqui eu quero compartilhar com vocês algumas estatísticas. Nós colocamos elas num filme, no vídeo que foi passado aí logo no início, mas eu vou repetir algumas delas. Quase metade dos casamentos termina em divórcio.
Pastor Josué Gonçalves falou esses dias no encontro de casais que nós participamos, que 60% dos casais que casam, dos casamentos, terminam em divórcio. Então, metade dos casamentos termina em divórcio. Quase 1 milhão de crianças sofrem abuso todos os anos. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre os adolescentes. 22% das mulheres já sofreram violência doméstica e eu acredito que essa porcentagem já aumentou. Estatísticas recentes revelam que entre 60% a 90% das crianças que hoje frequentam atividades na igreja irão se afastar da fé quando chegarem à juventude. E o principal motivo citado para justificar esse distanciamento é a hipocrisia. Muitas vezes essas crianças foram criadas ou são criadas num ambiente onde o cristianismo era praticado e expresso, quase que exclusivamente na igreja e não nas suas famílias, dentro do lar. Nós devemos reger nosso relacionamento familiar pelos princípios contidos na palavra, por entendermos e crermos que família é um projeto de Deus. Foi Deus que criou a família. Família não é uma invenção humana. Família não é um projeto do homem. Família é um projeto de Deus. Quando a ciência passou a estudar o funcionamento de uma família, a mesma já existia. Para a ciência poder estudar os relacionamentos, para a ciência poder estudar a família, ela já existia. E Deus é quem a fez. Logo, quem tem todas as respostas para um bom funcionamento familiar é Deus. É na palavra que nós vamos encontrar todas as orientações necessárias para que a gente possa ter de fato a nossa família alicerçada na rocha. Mas, Adriana, quais são os fundamentos que de fato sustentam uma família? E eu quero aqui destacar 3. Eu não tenho dúvida de que o Senhor colocou esses 3 no meu coração. E eu não tenho dúvida de que esses 3 são quase que a totalidade desses fundamentos. Eu agregaria mais alguns, mais poucos. Talvez não tão fortes quanto esse. Não tão fortes, não tão plenos em sua totalidade quanto esse. E eu quero então destacar aqui 3 fundamentos que sustentam uma família de acordo com os princípios da rocha. E o Senhor colocou o fundamento do amor, o Senhor colocou o fundamento do serviço e o Senhor também colocou o fundamento do perdão. 3 fundamentos que, além de alicerçar uma família, eles englobam a família como um todo. Além de ser a base onde ela está fundamentada. Eu posso dizer que eles se estendem às paredes e ao telhado dessa família. São fundamentos que envolvem a família como um todo. Amor, serviço e perdão. Amor. Que amor é esse? Que tipo de amor nós estamos falando? Será que é aquele amor que nasce no primeiro encontro, naquela empolgação de um casal? Nós estamos falando de um amor que de repente ele acaba, que de repente ele é trocado, que de repente ele passa a ser menos importante do que o casamento? Que amor é esse? É o amor que nasce de uma aliança. É um amor que é fruto de um compromisso.
É o amor que nasce de uma aliança. É o amor que nasce de um compromisso. Todo relacionamento é fruto de uma aliança. Ele se baseia em um compromisso incondicional. Todo relacionamento fruto de uma aliança baseia-se em um compromisso incondicional. E aqui eu quero também estender todo relacionamento familiar, fruto de uma aliança, baseia-se em um compromisso incondicional. E o desejo de Deus é que em cada aliança o compromisso incondicional seja recíproco e mútuo. E sabe onde começa essa aliança? Quando a gente decide se casar. Na verdade, a gente começa a estudar o casamento a partir do namoro. Na verdade, todo namoro já deveria ser projetado num casamento, né? Todas as coisas que acontecem no namoro, nós precisamos esticar até o casamento. E se eu fosse casado, como é que eu reagiria? E se eu estivesse casado, como é que eu responderia a isso? Mas nós começamos a estudar um casamento a partir do namoro. Mas é no momento que o casal decide casar, é que essa aliança começa a ser construída na vida de duas pessoas, totalmente diferentes, totalmente vindo de lugares diferentes, de famílias diferentes, mas que entenderam durante o seu relacionamento de namoro e noivado que eles gostariam de estar juntando as suas histórias para poder estar, então, ali construindo uma outra história. No momento do casamento, então, essa aliança, ela é firmada. E ela é firmada baseada num compromisso. Talvez você já tenha me ouvido falar de que é o momento mais importante de um casamento, mas que passa muito desapercebido. Momento onde aquele casal está ali se comprometendo e se aliançando entre eles e Deus, a cuidarem daquilo que eles estão se propondo a partir daquele dia em diante. Muitos flashes, às vezes o atraso, a preocupação com o buffet, a viagem da lua de mel, tantas coisas interferem e muitas vezes nós não mais nos lembramos da aliança que foi feita e do compromisso que eu ali assumi junto com o meu esposo, de cuidar da relação e de amá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Essa aliança está falando de um amor incondicional. Um amor que resiste a qualquer dificuldade. Esse é um compromisso, e esse compromisso incondicional precisa existir não só no relacionamento conjugal, e eu acredito que se ele não existir no relacionamento conjugal, é provável que também não vai existir no relacionamento parental, entre os pais e entre pais e filhos. Ele começa no relacionamento conjugal e ele se estende no relacionamento entre pais e filhos, de um amor incondicional. Hoje em dia o que nós vemos são compromissos abertos, onde as pessoas se casam com a condição, muitas vezes não falada, não tratada, de que enquanto as suas necessidades forem satisfeitas, tudo está bem, mas tão logo deixam de ser cumpridas, o relacionamento termina. Esse tem sido hoje os compromissos que nós temos visto aí nos dias de hoje, né? Compromissos firmados em areia. Enquanto tudo está bem, enquanto não há dificuldade, a nossa casa funciona, o nosso casamento está tudo bem, mas enquanto não há dificuldade,
quando começarem a vir as dificuldades, eu me desobrigo a estar nessa relação. Quando falamos em relacionamentos baseados na aliança e no amor incondicional, precisamos reconhecer a importância dentro desse relacionamento da mutualidade, da igualdade de direitos e da reciprocidade. Não é um amor incondicional solto, é um amor incondicional de ambas as partes. É um amor incondicional que traz o respeito, que traz o desejo de querer agradar, que traz o desejo de também querer receber. É um amor que supera, é um amor que abrange, é um amor que acolhe. Esse é o primeiro fundamento de uma casa que se sustenta nos dias de hoje. O segundo fundamento é o serviço. Segundo fundamento, o segundo princípio é o serviço. Servir e ser servido. Amar e ser amado. Servir, mas também ser servido. Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, que nós precisamos servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Pedro então fala que esse serviço precisa existir entre nós. O outro vai ser o meu cônjuge, o outro vai ser o meu filho. E eu preciso servi-lo com minhas habilidades, com os dons que Deus me deu, com aquilo que Deus me capacitou e que eu sei fazer. E se eu sei fazer, eu posso servir ao meu próximo, que mora comigo, que está comigo, que convive comigo. O serviço nada mais é do que o amor em ação. O serviço é o amor em ação. É um processo respeitoso e recíproco que acontece entre duas pessoas que se fortalecem mutuamente. A prática de servir as famílias despotencializa a necessidade de poder. E o poder leva sempre à competição hostil e nunca à edificação das pessoas. Entenda? O serviço, ele despotencializa a nossa tendência a querer controlar tudo dentro da nossa casa. Ele despotencializa a necessidade do ser humano de querer ter poder. Ele despotencializa, muitas vezes, um cabo de guerra entre o casal. Quando você serve, você se abre. E você se abre de qualquer direito para poder servir ao outro com aquilo que você tem. Então essa prática do serviço, ela despotencializa a necessidade de poder. Porque o poder muitas vezes leva o casal à competição hostil e nunca à edificação de pessoas. O serviço nunca envolve o controle, a repressão e nem a força. Nunca. É melhor a gente servir do que a gente controlar. Se há controle, não é serviço. Serviços que são dados dentro do nosso casamento, visando algum tipo de benefício, deixa de ser serviço, passa a ser manipulação. O que Jesus está te chamando e falando para você é que você precisa servir. E servir com tudo aquilo que você tem. Independente se você vai ganhar, você precisa servir. Independente se no início você ainda não vai ser servido, mas você precisa servir. E esse serviço, ele é desprovido de qualquer intenção pessoal sua.
querendo obter algum tipo de favor, querendo ganhar. Sabe quando você fala para os seus filhos assim, se você fizer tudo direitinho, nós vamos ao shopping. Nós só vamos tomar o seu sorvete quando você acabar e cumprir essas suas obrigações. Sabe quando você fala para o seu filho que se ele quer ir ao shopping, ele tem que lavar seu carro? Se ele lavar o seu carro, você, quem sabe, pode então ir levá-lo à praia? Isso não é serviço. Sabe? Ou então quando você fala que porque você fez, ele tem que dar, isso não é serviço. Isso é manipulação. Serviço não tem essa essência. Serviço tem a essência da espontaneidade. Gary Chapman diz que criar filhos é uma vocação que requer serviço. Gary Chapman, no seu livro As 5 Linguagens do Amor do Adolescente, ele fala isso quando ele está explicando sobre a linguagem do serviço. Ele diz que quando os casais pensam em ter filhos, a partir daquele momento eles já assinam um contrato de serviço que vai durar um bom tempo. Porque os pais precisam servir aos filhos. Pais precisam servir aos filhos. Precisam cuidar deles, precisam estar com eles, precisam se preocupar com eles. E eu digo pais, não mãe. E eu digo pais, não pai. A necessidade dos dois estarem servindo ao filho e participando desse serviço de uma forma espontânea e não obrigatória. Muitas vezes um dos pais estão ali ajudando aquele filho porque o cônjuge mandou. O cônjuge chamou a atenção. Então ele está ali porque a mãe mandou, porque o pai falou, não porque ele quer. Não, querido. Jesus nos chama para servir com tudo aquilo que nós temos, com toda a nossa força. É uma entrega, sem esperar a troca, mas é uma entrega. O último fundamento é o perdão. Amor, serviço e perdão. Perdão fala de graça. E graça é favor imerecido. Perdão, um fundamento muito importante que precisa estar na minha e na sua casa. Amor, serviço e perdão. Perdão é graça e graça é favor imerecido. O amor incondicional não faz sentido a não ser quando oferecido de graça. Se não for pela graça e se não for de graça, ele não é incondicional. A vida conjugal e a vida familiar vividas com base no amor incondicional gera uma atmosfera de graça, uma atmosfera de perdão. Para que os relacionamentos se desenvolvam de forma saudável, é preciso haver disposição para perdoar. Para que os relacionamentos se desenvolvam de forma saudável, é preciso haver disposição para perdoar. E perdão é um ato da nossa vontade. Disposição para perdoar. E por que disposição, Adriana? Porque o perdão depende da minha vontade. E eu preciso ter essa disposição para usar o perdão dentro do relacionamento familiar. Independente do que aconteceu, Jesus nos convida a liberar o perdão sobre aquela situação. Quantas vezes, perguntou Pedro,
Quando Jesus então ali estava ensinando novamente aqueles discípulos e aquelas pessoas que estavam seguindo. E Pedro então, baseado naquilo que Jesus estava falando, Pedro então pega esse ato do perdão e pergunta a Jesus em Mateus 18: quantas vezes, Jesus? Quantas vezes nós devemos perdoar? E Jesus então responde o que eu e você já sabemos, né? 70 vezes 7. O que quer significar? O que significa isso? Jesus estava dizendo nada mais e nada menos do que quantas vezes for necessário. Nós precisamos perdoar quantas vezes for necessário. Mateus 18, versículo 21. Amor, serviço e perdão. E quando eu estava meditando nessas 3 palavras que Jesus colocou no meu coração, eu depois, quando eu acabei e finalizei esse meu estudo, essa minha leitura, a minha escrita aqui, eu me deparei com a cruz, queridos. E eu vi que esses três fundamentos, essas 3 palavras, esses 3 fundamentos estão e foram expressos na cruz. Amor, serviço e perdão. Fundamentos que vieram do céu para a nossa vida. Aquele que garante é aquele que conhece os fundamentos. Foi o primeiro a experimentá-los na sua própria relação com a humanidade. João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele amou, Ele deu, Ele serviu, Ele entregou o que Ele tinha. E porque Ele fez isso? Para que nós pudéssemos ter perdão. Eu vi João 3,16 aqui expresso nesses 3 fundamentos. E eu glorifiquei a Deus. Porque Deus é aquele que escreve os princípios e Ele mesmo os conhece muito bem. Ele mesmo já viveu esses princípios. Ele amou, Ele serviu e Ele perdoou. Por isso que Paulo, então, quando escreve aos casais lá no livro de Efésios, na sua carta ali, a igreja em Éfesos, ele fala como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Servindo-a e perdoando-a. O amor, ele vem composto desses outros 2 componentes muito fortes. Amor, serviço e perdão. É o que precisa estar na nossa vida. Já está na minha vida, porque eu experimentei quando eu aceitei Jesus. Eu experimentei desse amor, eu experimentei esse serviço e eu experimentei esse perdão. Agora eu sou convidada por esse mesmo Jesus a usar desse amor, a usar desse serviço e a usar desse perdão que foi dado a mim. Aqueles com os quais eu convivo. E eu queria deixar esse convite a você. Você aí, esposa, você esposo, você que está nos assistindo, talvez você esteja como casal, tem algumas pessoas que estão sozinhos.
Tem algumas pessoas que ainda nem casaram e estão aqui assistindo também conosco. Tem pessoas que já têm mais tempos de casado, tem pessoas que estão recentes, e é muito bom saber que vocês estão aí. E esse é o convite que Jesus deixa para você. Esse é o convite da cruz. E nós precisamos levar esse fundamento, visto na cruz, vivenciado na cruz, experimentado na cruz, para dentro dos nossos relacionamentos familiares. E eu quero terminar aqui lendo novamente o nosso texto base, mas eu queria ler agora numa versão da Bíblia a mensagem. E eu vou encerrar a minha palavra lendo novamente nessa versão. E eu queria que você prestasse atenção nessas palavras aqui na Bíblia a mensagem, Mateus 7, 24 a 25, que diz assim: as palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Amém, queridos? Sua casa precisa estar fundamentada na rocha, que é o amor, que é o serviço e que é o perdão. E que Deus te abençoe mais uma vez nessa noite e que Ele complete toda essa palavra no seu coração e na sua realidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. O texto que a Adriana leu, eu quero só reforçar para vocês e dizer que é de Deus, porque eu ia ler esses dois versículos, já tinha aberto aqui no celular a Bíblia, a mensagem, e iria ler o versículo 24 e 25. Então, amor, serviço e perdão não são meros adendos ao estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce. Deus nos abençoe. Amém. Adriana, vem cá de novo. Levanta aí, vem cá. Né? E, irmãos, a gente vai fazer um sorteio, né? Nós fizemos este encontro, estamos começando hoje, já estamos concluindo. Abrimos para inscrições. Aqueles que fizeram as suas inscrições vão participar de um sorteio de algumas literaturas que nós ainda temos do ano passado, né? Então, nós queremos presentear a vocês com literaturas, com livros para a família. E a gente tem pessoas que se inscreveram de Miguel Pereira, além de Paracambi, Mesquita, Seropédica, Cabo Frio, Angra dos Reis, Niterói, Gaspar, em Santa Catarina, Petrópolis, Magé, Japeri, Candeal, na Bahia, São Gonçalo, Macaé, Piraí, Barra do Piraí, Seropédica, cidade do Rio de Janeiro, também no centro lá, Mendes, Vassoura, São Paulo, Itaguaí, Guarapuava, no Paraná, Belfor Roxo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem uma cidade aqui que não conseguimos identificar. Temos também irmãos de Paulo Afonso, na Bahia, nosso irmão lá Betão e a missionária
Doristela, Sagra Família, Nilópolis. Temos alguns irmãos assim. Não deu para ler de todos, mas conseguimos aí destacar alguns. Serra, em Espírito Santo, Sumaré, São Paulo. Alguns assim, não deu para ler de todos, passando aqui o olho. E a Adriana vai então aqui sacudir e ela vai tirar aqui um número e a gente vai ver qual é o casal que vai ser presenteado. E aí nós vamos depois entrar em contato, pegar o seu endereço e, se for o caso, colocar no correio e para que ele possa chegar à sua casa e ser benefício para você e sua família. Talvez você receba 1 ou 2 livros, mas eles serão bênçãos. 87. 87. 87 é a Ana Paula e o João Vitor, aqui de Paracambi. Ok? Então a gente combina para que vocês possam vir buscar o livro. A Ana Paula e o João Vitor, aqui de Paracambi. Tá joia? Então guarda o número aí que é para a gente não esquecer. Então, amados, amanhã a gente vai voltar, se Deus quiser, às 5 horas da tarde. E a gente quer convidar os irmãos a estarem conosco. Junto conosco, trabalha nesse ministério alguns outros casais. São quase 15 casais que trabalham conosco em épocas de jantar, em épocas de encontro, e eles nos apoiam com os seus trabalhos, com a sua presença. Tivemos uma campanha de oração de 21 dias por vocês, onde a gente pediu a bênção de Deus sobre cada um. E a gente quer pedir assim que vocês possam estar conosco amanhã. A gente vai ter 2 temas. Um é bem interessante e eu quero convidar você a estar se preparando para ele, estruturando sua família com oração e intercessão. Vai ser ministrado pelos nossos irmãos presbítero Alcino e a diaconisa Rosane. E o outro vai ser ministrado pela nossa irmã Letícia Zoega. Família com uma missão. Nós não estamos aqui por acaso. Ok, queridos? Então, mais alguma coisa? Não? Tá, joia. A gente vai orar e a gente vai agradecer a Deus e desejar que o Senhor nos abençoe a você e que esta palavra aí que alcançou muitas cidades, alguns estados, possam realizar transformações nas famílias. Amor, serviço e perdão não são meros adendos, são os alicerces de uma família. Podemos dizer que assim disse Jesus, terminando o Sermão da Montanha. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, bendito seja o teu nome. Nós oramos ao Senhor. A tua palavra diz que o vento sopra aonde quer. A gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Pai, a tua palavra alcançou lares, ó Deus, vai alcançar lares que nós não sabemos e nós não conhecemos. E nós queremos, ó Deus, abençoá-los, ó Deus, nesta noite com a tua palavra. Talvez nesta manhã, nesta tarde, enquanto eles estarão ouvindo e sendo ministrados. Queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa abençoar essas famílias, abençoar aos casais, abençoar aos filhos, abençoar a estes relacionamentos, para que sejam lares, ó Deus, que sejam edificados sobre o fundamento deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, a nossa gratidão ao Senhor por este dia, por esta noite. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de renovo. É o que nós agradecemos ao Senhor e assim pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e uma boa noite. Amém.